Olá pessoal, mais uma aula de Matemática Básica 2 e nessa aula 3 a gente vai falar sobre regra de três compostos. Tá? Na primeira parte a gente vai trabalhar mais algumas partes com ela. Pois bem, nessa questão 4 é dito que em 8 horas 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Gente, aqui a gente vai ter o seguinte, ó. A gente tem a grandeza hora. A gente tem a grandeza aqui, quantidade de caminhões, tá? Quantidade de caminhões. E a gente tem aqui o volume de areia, tá? Ou metros cúbicos de areia. Temos aí essas três grandezas. Na primeira sentença, é dito que ele gasta 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos. Essa é a primeira sentença. Eles levam 8 horas com a quantidade de 20 caminhões para descarregar 160 metros cúbicos. Na segunda, você coloca a hora embaixo de hora, tá? Então, esse 5 fica aqui, ó. Quantos caminhões, vou chamar aqui de X, já que a gente não sabe, para descarregar 125. Muito bem. Então, diferente das aulas anteriores, em que a gente tinha só duas grandezas, dessa vez a gente tem três. Mas não fica tão mais difícil assim, tá? É só a gente trabalhar de duas em duas. Então, vejamos. Primeiramente, vamos esquecer aqui essa parte de metros cúbicos de areia e vamos trabalhar somente com essas duas grandezas, horas e quantidade de caminhões. Para isso, basta você entrar no contexto, tá? Imagine que você tem um monte de areia, não interessa se é 160 ou é 125, mas um monte, uma quantidade lá de areia. E aí, se para carregar essa quantidade de areia você levou 8 horas utilizando 20 caminhões, se você quiser, ó, daqui para cá diminuiu, tá? O que é que a gente vai esperar daqui para cá? Como eu dizia, se você você gastou 8 horas com 20 caminhões para carregar uma certa quantidade de areia, se você quiser fazer isso mais rápido, ou seja, gastar menos horas, você vai precisar de menos ou mais caminhões. Entendeu a sacada? Eu quero diminuir a quantidade de horas. Para isso, eu vou precisar de mais caminhões. Gente, veja se você entendeu, tá? Tenho lá uma quantidade de areia para ser carregada. Com 8 horas, usando 20 caminhões, a gente faz esse carregamento de areia. Beleza. Mas eu não quero gastar 8 horas, eu quero diminuir para 5. Ou seja, eu quero que o serviço seja mais rápido. Para isso eu vou precisar de mais caminhões. Entendeu? Como um é menos e a outra é mais, essas duas grandezas são inversamente proporcionais, tá? Agora, esqueça aqui as horas, conte com elas apenas, no caso, se você quiser fazer o contexto, né? E aí vamos comparar essas duas grandezas, quantidade de caminhões e metros cúbicos de areia. Tá, estamos vendo aqui que de 160 diminuiu para 125. E aí, vamos ver o que vai acontecer aqui? Bom, pensa aí. Como eu falei há pouco, as horas podem entrar não o 8 e o 5, mas só dentro do contexto, como se fosse uma hora ou um dia, um determinado período de tempo, tá? Se em um determinado período de tempo, usando 20 caminhões, você conseguiu carregar 160 metros cúbicos de areia, para carregar menos areia, tá? Você precisaria, nesse mesmo período de tempo, de mais ou menos caminhões. Concordam que é menos? Vamos lá, só para reforçar. Digamos uma hora, só para você entender direitinho, tá certo? Se você gastasse uma hora com 20 caminhões, carregar 160 metros cúbicos de areia,
mas você não quer carregar 160 metros cúbicos, você quer só carregar 125. Você vai precisar de 1 hora ou de menos. Como é menos areia, você vai precisar de menos caminhões, não é verdade? Entendeu isso? Bom, se tiver dúvida, poste aí nos comentários, tá certo? Então, essas duas aqui são grandezas diretamente proporcionais. Bom, gente, na regra 3 compostas, a gente vai fazer o seguinte. Vamos sempre manter o termo que tem x no primeiro membro da proporção, tá? Então, vai ficar 20 sobre x aqui no primeiro membro. No segundo membro, a gente vai colocar os outros termos da proporção. Vamos inverter as que forem inversamente proporcionais e manter a ordem das diretamente proporcionais. Ou seja, repetir o 20 sobre x aqui. Como 8 e 5 são inversamente, ó, eu vou inverter, vai ficar 5 sobre 8. E esse aqui não é diretamente, então vou manter a ordem 160 sobre 125. Então, é só resolver isso. 20 sobre x é igual... Você pode multiplicar 5 vezes 160 e 8 vezes 125. Tá? Vou fazer isso. Ou poderia simplificar 160 por 8, 5 por 125, mas enfim, 5 vezes 160 dá 5 vezes 0, 0, 5 vezes 6, 30, vai 3, 800, tá? 5 vezes 160 dá 800. 8 vezes 125 dá 1000, não é? 8 vezes 5 dá 40, 0 vai 4. 8 vezes 2, 16. Com 4, 20. 0 vai 2. 8 vezes 1, 8. Com 2, 10. Bom, dá para cancelar esse 0 com esse e esse 0 com esse. E aí a gente ficou com 8x igual a 20 vezes 10, que dá 200. 8x é igual a 200. X é igual a 200 dividido por 8. Se você simplificar, por 2 dá 100 sobre 4. Por 2 de novo, dá 50 sobre 2. E a gente então conclui que x é 25. Tá? Ou seja, para atender ao enunciado, precisaríamos de 25 caminhões. Beleza? Gente, se entendeu, dê uma pausa no vídeo e tente fazer essa questão 5, tá? Se não entendeu, por favor, coloca sua dúvida aí no comentário. Então vamos lá, questão 5. 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Então a gente tem aqui quantidade de pedreiros, 2 pedreiros, tá? Quantidade de pedreiros, 2. 9 dias, então tem dias, 9, para construir um muro com 2 metros de altura, tá? Altura do muro em metros. 2 metros de altura. Em outra sentença aqui, se ao invés de 2 pedreiros, trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura do muro para 4, qual será o tempo necessário para completar esse muro? Então, a quantidade de dias é x. Beleza? Lembrando, quantidade de pedreiros em cima de quantidade de pedreiros, altura em cima de altura, e esse x representa dias, dias em cima de dias, todos nas suas respectivas colunas. Pois bem, como fizemos na questão anterior, vamos esquecer assim, né? Tirar de tempo aqui uma das grandezas e comparar somente 2 grandezas. Essa altura aqui entra só no contexto, não o 2 e o 4, mas só a ideia da altura do muro. Então, você tem um muro para fazer, que 2 pedreiros fazem esse muro em 9 dias. É isso? 3 pedreiros fariam esse muro em mais ou menos dias. Vamos lá, daqui para cá aumentou. Qual é a expectativa que eu vou ter aqui?
Se eu tenho mais pedreiro trabalhando, o muro vai sair mais rápido, né? Então, daqui para cá, vai diminuir. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Agora vamos comparar essas outras duas, tá? Então a quantidade de pedreiros entra só no contexto aqui, tá? Que seria assim, ó. Digamos, um pedreiro gasta 9 dias para fazer um muro com 2 metros de altura. Mas se eu aumentar, ao invés de 2 metros, eu quero aumentar o muro para 4 metros. Vou precisar de mais ou menos dias. Esse único pedreiro, digamos. Se um pedreiro gastaria 9 dias para fazer um muro de 2 metros, para fazer um muro maior, ele vai gastar mais dias, tá? Então aqui também aumentou. Então essas duas grandezas, como aumentaram, são grandezas diretamente proporcionais. Ok, e como é que resolve? Vamos reforçar aqui, ó. O termo que tem o x, 9 sobre x, fica no primeiro membro da proporção. Em seguida, quem for inversamente vai mudar aqui a ordem. Ao invés de 2 sobre 3, vai ficar 3 sobre 2. E esse outro aqui, que é diretamente proporcional, mantém a ordem, 2 sobre 4. Certo? Faz aqui a multiplicação. Ou ainda dá para simplificar esse 2 com esse 2, tá certo? E aí ficou 9 sobre x é igual a 3 quartos. Multiplica meio pelos extremos, 3x é igual a 4 vezes 9, 9 vezes 4, 36. 3x igual a 36. O 3 que está multiplicando passa dividindo. X é igual a 36 dividido por 3. Daí x é igual a 12. Certo? Então, atendendo aqui ao enunciado, precisaríamos, ao invés de 9 dias, 12 dias para atender ao que foi pedido aí. Tá? Gente, qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Até a nossa próxima aula.